Meire, bem-vinda, tá? Um abraço de todos nós. Então, vamos conhecer um pouco a Meire. Natural de Maceió, Alagoas, foi coordenadora adjunta da mediunidade na região Nordeste pela Federação Espírita Brasileira. Desenvolveu trabalhos nas áreas de assistência e promoção social, bem como na área de estudo e palestras públicas da Federativa de Alagoas. Foi coordenadora de educação mediúnica, também coordenadora da integração federativa, vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. É expositora espírita, facilitadora de grupos de estudo do MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, e do livro Psicofonia, na obra de André Luiz. Na atualidade, está como presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas e, neste momento, nos falará sobre o tema preparação mental e mediunidade. É com você, Meire, que Jesus lhe abençoe. Obrigada, Léo, obrigada. Então, meus amigos, vamos dar continuidade a esse 7º Congresso Espírita Alagoano, que já tem nos alimentado tanta intimidade, com tantas informações e tantas reflexões. Já faz algum tempo que nós percebemos a necessidade de refletir um pouquinho mais sobre a questão da concentração nas nossas reuniões mediúnicas. Quando nós vamos participar de uma reunião mediúnica, as pessoas costumam dizer bem assim: meus amigos, agora vamos nos concentrar, meus irmãos, concentremos-nos nesse instante. Mas o que ocorre é que nem sempre se explica como se deve fazer a tal da abençoada concentração. Porque, veja bem, a pessoa muitas vezes consegue ficar com o pensamento centrado num assunto de 3 até 5 minutos aproximadamente. Então, após esse período de tempo, a criatura vai perceber que o pensamento começa a dar umas viagens bem legais. Ele não consegue ali se centrar por muito tempo. O pensamento salta, ele vai para outras situações, outras preocupações. Meu Deus, a fatura vai vencer amanhã, será que vai dar tempo de pagar? Meu Deus, será que tem dinheiro suficiente? Será que o pagamento vai sair? Meu Deus, esse menino não chegou em casa ainda. E o pensamento fica nessa agitação, trazendo os conteúdos do dia a dia para um momento imediato. Nosso pensamento, ele é indisciplinado. Nós não temos ainda o controle da nossa mente. Nós, ocidentais, não temos essa prática. Os irmãos do Oriente, eles já têm uma cultura voltada para essa situação, mas nós não temos. A nossa postura não é voltada para o controle das nossas mentes. Não são muitos aqueles que são adeptos às meditações e para determinadas outras situações que vão envolver a questão da disciplina mental, né? Então, nós precisamos exercitar o comando da nossa mente. Nós precisamos trabalhar o desenvolvimento para educar os nossos pensamentos, o que não é coisa fácil, porque no nosso dia a dia a vida ela é vertiginosa, né? Nós estamos atravessando na atualidade situações que se sucedem, é uma emoção atrás da outra, é uma emoção que surge de uma aqui, da lá, e vai uma informação aqui, e chega outra aqui, e isso vai se sucedendo numa rapidez notável, uma rapidez impressionante, e a todo momento nós somos assediados por pensamentos diversos, que vem da mídia, que vem das redes sociais, que são informações que vêm das pessoas que convivem conosco, pessoas do trabalho, da família, o burburinho da vida moderna que está ali, naquela continuidade, naquela ascensão, e tudo fazendo para que a nossa mente ela fique de tal maneira tão agitada, que muitas vezes, quando nós nos recolhemos no nosso leito, quando nós vamos orar, nós fazemos assim: Pai nosso que estás no céu, a gente está no mundo espiritual. Quando não, a gente começa a orar e esquece que está orando. Apaga tudo da nossa mente. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu já vivenciei essa experiência. Eu digo, meu Deus, que vergonha. Nem orar eu estou conseguindo mais. Mas a mente é altamente tumultuada com as informações, com as preocupações do dia a dia, com essas agitações. Agora, paremos um pouco e imaginemos, meus queridos amigos, isso na nossa reunião mediúnica. Se nós não conseguimos centrar
Muitas vezes não conseguimos centrar os nossos pensamentos de 3 a 5 minutos. E imaginemos os trabalhos das reuniões mediúnicas, que em termos de trabalho prático são 60 minutos, e o trabalho comum todo, o máximo, mais ou menos de 1h30, 90 minutos. Como concentrar? Como centrar no objetivo maior dos nossos trabalhos? Nós temos dificuldade para isso. Então, as perguntas que não calam em nossa mente, trabalhadores que somos todos, aprendizes que somos todos dessa abençoada doutrina, em particular das questões referentes à mediunidade nesse instante, a pergunta é como concentrar? Como reter os nossos pensamentos? Como evitar que pensamentos intrusos, pensamentos inconvenientes, inadequados, porque chega, pensamento nada a ver, às vezes até trevosos, ali é nos assaltar em determinados dos momentos mais impróprios. Como manter a postura mental durante os nossos trabalhos mediúnicos? Então, são essas ideias que estamos propondo aqui para esse momento, para que nós possamos refletir juntos, pensar juntos acerca do pensamento. Porque nós não temos o hábito de pensar no pensamento. A gente não pensa no pensamento. Porque o que é o pensamento? Essa força notável que nós trazemos dentro de nós. E o poder da nossa mente. Nós muitas vezes não temos ideia do que isso representa. Então, nós vamos refletir em termos dessa situação e, inicialmente, vamos pensar em termos de coletividade, aliás, de solidariedade. Porque precisamos entender que estamos todos submetidos à lei de solidariedade. Como diz o poeta inglês Francis Thompson, ele escreveu essa todo mundo conhece, pelo menos o finalzinho da frase todo mundo conhece. Porque um poder imortal, por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distantes, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. O poeta nos mostra, na sua fala, que tudo está envolvido, que tudo está encadeado, que tudo tem uma ligação. E o professor Alquinda, do livro Viver Bem é Simples, Nós é que Complicamos, ele diz que a física quântica prova que o poeta tem razão. Nossas palavras e pensamentos são energias que emergem do nosso ser para influenciar todo o universo. Ou seja, somos mais responsáveis do que pensávamos por nossos pensamentos e por nossas palavras. Nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo que emerge da nossa intimidade atinge a tudo e a todos. Agora, refletamos juntos. Agora, gente, essa aqui me deixou reflexiva, mais reflexiva ainda. Porque nós, atualmente, na Terra, somos aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Todo mundo pensando. Agora, imaginemos. O número de desencarnados. Todos pensando. E sabemos que, segundo informações dos espíritos amigos, né, que essa população do mundo espiritual ela é pelo menos 3 vezes mais do que a população de encarnados. Eu não sei ainda como está esse parâmetro, mas vamos seguir essa orientação que nos foi dada, trazida anteriormente. Então, atualmente, são aproximadamente 24 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, todos pensando. Aí a pergunta, qual a qualidade desses 24 bilhões de espíritos? Qual a qualidade desses pensamentos? Imaginemos. Aí isso eu lembro do livro eu nem coloquei aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, quando no primeiro parágrafo dessa obra, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que daqui onde nós nos encontramos, nós podemos perceber
a Terra e percebemos que envolve a Terra uma nuvem densa. E essa nuvem é o resultado dos pensamentos dos seus habitantes. Eu, quando li essa parte do mundo de regeneração, imagine que é o primeiro capítulo, que é o primeiro parágrafo do livro. Obviamente, eu fechei e fui tomar um copo d'água para poder digerir essa informação que Manuel Filomeno de Miranda estava nos trazendo, né? E os nossos pensamentos impediam a penetração da luz para quebrar esses miasmas todos. E isso é sério, gente. Mostra o grau de enfermidade como encontra-se a humanidade a nível dos nossos pensamentos. Nós não sabemos o poder da mente. Nós não conhecemos isso ainda como precisaríamos conhecer. Mas indo lá no Livro dos Espíritos, e vocês me permitam, à medida que eu for apresentando alguns livros aqui, livro de cabeceira, Livro dos Espíritos, na questão 640, ele diz que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou átomo. Tudo está perfeitamente encadeado. E lá no livro O Grande Enigma, que está aqui também, trouxe para mostrar a vocês, para vocês possam adquirir essas obras que são fundamentais para os estudantes, trabalhadores da mediunidade em particular, mas para todos nós. O Grande Enigma de Leon Denis, ele diz que o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. Gente, Leon Denis escreveu isso lá no século XIX, início do século XX. E ele nos traz uma ideia profundamente moderna, corroborando tudo o que nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, né? Aí eu abro até um parênteses agora para aquelas pessoas que gostam de dizer assim, porque Kardec está ultrapassado, Kardec deveria ser atualizado. Meu amigo, quem está ultrapassado são os seus pensamentos. Quem precisa se atualizar é você, porque você não estudou Kardec. Porque a obra da codificação, mesmo nos dias atuais, ela está falando para o futuro. De tão atualizado que ela é. E nós precisamos ter isso, nós precisamos conhecer Kardec, precisamos conhecer a codificação, precisamos conhecer as nossas bases para melhor desenvolver os trabalhos, as reflexões, os estudos que precisam ser realizados na seara de Jesus, né? Só um adendozinho para que a gente possa seguir nesse pensamento, né? Então, assim, gente, eu acredito que nesse momento a gente já tem uma percepção dessas ligações, dessas conexões que a gente está fazendo de um para com o outro, acerca dos nossos pensamentos, da qualidade desses pensamentos, mas para dar um fechamento nesses pensamentos, eu vou chamar Emmanuel agora, no livro Pensamento e Vida, tá aqui, Pensamento e Vida, capítulo 8, a associação. E Emmanuel diz o seguinte, gente, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Emmanuel está nos dizendo o seguinte, que as minhas emoções, que os meus sentimentos, os pensamentos que vão emanar de mim, vão entrar em sintonia com aqueles que estão na mesma faixa vibratória que a minha. Se eu tiver, por exemplo, uma grande raiva, nesse momento eu estou tendo uma grande raiva, eu vou entrar em sintonia com todas as pessoas que estiverem naquele momento, naquela faixa de simpatia desses pensamentos, seja aqui no Brasil, seja no Japão, entre encarnados e desencarnados. Todos vão estar sintonizados. É isso que a Ana está nos dizendo. Então, qual a faixa em que nós nos encontramos?
como encontram-se os nossos pensamentos, o que nós estamos contribuindo nesse momento daquilo que vem de nós. E é bom refletir que nesses dias de tantas emoções, de tantas invigilâncias, nesses dias em que a humanidade encontra-se meio que amedrontada, muitos desesperados, e muitos encontram-se descendo a faixas de sintonias muito infelizes nesse momento, né? Então, muitos encontram-se em desarmonia e em desequilíbrio. Então, nós criamos dessa forma uma psicosfera coletiva. Uma psicosfera coletiva de desarmonia e que nos traz preocupação a todos como humanidade. Porque a humanidade hoje, segundo os espíritos dos colegas, nós nos encontramos adoecidos. Então, faz-se necessário que nós tenhamos conhecimento dessas situações para que nós possamos trabalhar e educar os nossos sentimentos, para melhor nos colocarmos, para melhor viver aqui na Terra e nos relacionarmos bem, contribuindo com saúde para todos aqueles que nos cercam. É preciso que nós possamos meditar sobre o impacto que as nossas emoções vai causar nas outras pessoas, sejam elas próximas, sejam elas mais distantes. Porque o atributo do espírito, o principal atributo do espírito é o pensamento. E para o pensamento não existe espaço, não existe distância. Ele envolve e alcança a todos os corações e consciências. E nós precisamos olhar com isso com muito cuidado. Porque o pensamento, ele é o resultante dos pensamentos. Deixa eu reformular aqui. Todas as obras da humanidade, eles constituem dos pensamentos dessas criaturas. O mal, o bem, o feio, o belo, tudo isso partiu de um pensamento. Precisamos compreender que a mente ele é esse manancial vivo de energias criadoras. E o pensamento ele é a substância mensurável que vai dar forma a tudo quanto nós idealizamos. Pensar é criar. A realidade dessa criação ela pode não se exteriorizar imediatamente no plano físico, mas as criações mentais que vivem na nossa intimidade, elas vão exigir certos cuidados, sim. Porque se forem pensamentos bons, são energias boas, mas se forem pensamentos maus, eles vão deteriorando em nós, vão trazendo-nos prejuízos. E as ligações que vão se fazendo traz-nos bênçãos ou prejuízos. Quando Jesus disse pecado por pensamento ou adultério, é porque justamente no ato de pensar no adultério, pensar no mal feito, eu já estou me complicando, porque eu já estou plasmando aquela ação. Eu já estou mostrando aquele pensamento para que todos aqueles que ali encontram-se, em particular no plano extrafísico, tenham conhecimento desses pensamentos e se liguem a esses pensamentos. Então, mesmo que eu não execute a ação, eu já estou me comprometendo porque eu já criei na mente aquela ideia. Eu já plasmei aquele pensamento. Eu já iniciei um processo complicado para mim mesmo. Agora, imaginemos tudo isso que nós conversamos agora e vamos voltar para os nossos trabalhos mediúnicos. Vamos seguir nessa sequência. E nós vamos lá para o livro de todos nós, livro dos médiuns, na questão 331, quando Kardec diz que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. E nesse mesmo trecho, nesse mesmo item, um pouquinho mais lá embaixo, Kardec dá sequência a esse pensamento dizendo o seguinte: desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim. Preciso é que vibrem em uníssono,
que se confundam, por assim dizer, em um só, porque não pode dar-se sem a concentração. Por isso que a reunião mediúnica ela não é só os dirigentes, não são só os médios, não só a equipe de apoio. A reunião não depende daquele que tem, aquele trabalhador que tem 40 anos de reunião mediúnica, não depende do presidente da instituição. A reunião mediúnica é um ser coletivo, cujo, gravem, as propriedades e as qualidades dos seus membros formam como um feixe. Então, a reunião é um conjunto de ação. A qualidade da reunião mediúnica, ela vai depender da qualidade dos seus membros e das suas qualificações, daquilo que as pessoas, que os membros, que os trabalhadores estão doando, da forma como eles estão entendendo o trabalho e como estão participando desse mesmo trabalho. A reunião, muitas vezes, algumas pessoas costumam dizer, é porque essa reunião está muito repetitiva, não tem nada novo, nada muda. E é preciso refletir sobre esse pensamento, analisando quando Kardec diz que a qualidade da reunião depende da qualidade dos membros e das suas qualificações. Precisamos entender que o desenvolvimento mediúnico, eu falo desenvolvimento mediúnico usando o termo de Kardec no Livro dos Médiuns, né? O desenvolvimento, a educação da mediunidade se faz muito mais lá fora do que propriamente dentro da reunião mediúnica. Lá fora. Dentro da reunião mediúnica, nós vamos exercer aquilo que nós aprendemos, com as qualidades que nós vamos adquirindo, burilando-nos e aperfeiçoando-nos sempre. Nós trazemos a nossa vivência, nós trazemos as nossas qualidades, nós vamos aprimorando essas qualidades, se nós quisermos, obviamente, né? Vamos melhorando o nosso modo de ser, as nossas ações, os nossos pensamentos, e nós vamos trazer isso para a reunião mediúnica. Vamos trazer isso para a reunião. Quase todos os membros da reunião mediúnica, eles contribuem para esse trabalho com dedicação, com estudo, com perseverança, com amizade. Com esses atributos, com esses esforços, a reunião vai crescer. A reunião não vai ser monótona. A reunião mediúnica não é monótona nunca, na verdade, né? A reunião ela sempre tem uma emoção diferente, ela sempre traz um ensinamento diferente. É importante nós entendermos que a espiritualidade ela vai programar o trabalho mediúnico para aquele grupo diante das qualificações e qualidades que aquele grupo oferece. Nada mais, nada menos. Agora, se o grupo mediúnico é de pessoas acomodadas, nos entras, eu estou aqui há 10 anos, 20 anos, esse povo está chegando agora, não sabe de nada, estou aqui há 100 anos, meu Deus do céu, acho que já está lá e nem sabe. Se as pessoas forem desatentas umas para com as outras, não se preocupar um com o outro. Nós precisamos entender que, apesar de nós sermos chamados grupos mediúnicos, esse grupo precisa se transformar numa equipe, num time. E para se transformar num time, um tem que se preocupar com o outro. Um tem que abraçar o outro, um tem que se reconhecer no outro, se a angústia, a tristeza, a alegria e compartilhar dos momentos. Não é só estar juntos, é vibrar juntos, é sentir juntos, é focar no objetivo juntos. Tem gente que só lembra que tem reunião mediúnica no dia da reunião mediúnica, e nesse dia fica santo. Fica bom, caridoso, né? Fica uma emoção só. Então, o que a espiritualidade vai programar para um grupo invigilante e desatento? Como? Com pessoas que não estão sintonizadas com o trabalho, com a responsabilidade do trabalho. É natural que a reunião tenha um decréscimo, que não exista uma condição de investimento. Não é que eles não queiram investir, é que não tem condição de investir naquele trabalho que está sendo desenvolvido. É por isso que para algumas pessoas passam a ideia de a reunião mediúnica é muito monótona, não está tendo novidade nenhuma, quando a reunião não fica em silêncio. Porque reunião mediúnica é para ter comunicação. A reunião de vibração é que fica em silêncio. É que não tem comunicação.
Isso é reunião mediúnica, ela está em silêncio, alguma coisa, a gente precisa parar para refletir. Precisamos parar para refletir se as qualidades dos membros da reunião mediúnica eles estão evoluindo, ou se não estão evoluindo. O trabalhador, ele precisa estar atento. Eu não vou nem falar assim, vou falar que nós precisamos estar atentos ao esforço diário de vencer a nós mesmos. Precisamos procurar melhorar como pessoas, como filhos, como esposa, como esposo, como companheiro, como trabalhador da Seara do Cristo, como um trabalhador de uma reunião mediúnica. Nós temos que estar nesse esforço contínuo de vencer as nossas más inclinações sempre, para que assim nós possamos nos qualificar e que possamos sempre estar nos atualizando, estudando, sempre estarmos ali nos capacitando, sempre estar ali cultivando, e essa parte é muito importante, precisa ser muito mais valorizada, cultivando a amizade entre os membros do grupo. Cultivando a verdadeira amizade. Tem grupos que só se encontram no dia da reunião mediúnica. Não existe uma interação, não existe vamos sair ali, vamos fazer vamos comer uma pizza, vamos num grupo aí, vamos comer uma pizza, pessoal, vamos reunir o grupo da mediúnica aqui, vamos para o cinema. Olha, está passando um filme aqui interessante que dá para a gente poder fazer algumas reflexões até de estudo. Vamos tomar um café. Mas não fazem isso, e não tem como trabalhar o sentimento, não tem como conhecer o outro se a gente não trabalhar essa convivência. E quando nós passamos a trabalhar a convivência, trabalhamos a perceber um ao outro, aí não tenha dúvida, a qualidade da reunião vai dar um salto quântico e vai progredir. Aí ela vai formar um todo homogêneo, vibrando em uníssono. Aí vai ser essa soma que vai obter bons resultados. João Cleófas, nessa outra obra extraordinária aqui, Intercâmbio Mediúnico, ele nos traz uma reflexão fantástica, quando ele diz o seguinte, gente: a média que resulta das fixações mentais dos membros da reunião mediúnica oferece recursos para as realizações programadas. Então, ele está dizendo para a gente aqui que a concentração individual ela é de alta relevância. Cada um precisa pensar bem, precisa pensar melhor, precisa dar aquela produção que realmente vai contribuir. Aquele indivíduo que não é capaz de manter-se nesse clima de vibrações, ele vai produzir descargas oscilantes sobre a equipe de um modo geral, que vai promover uma desarmonia, que vai perturbar digamos assim, a estática do grupo. Ele vai perturbar. Então, ele vai ali trazer prejuízos. E quando João Cleófas nos fala uma média de um padrão, ele fala assim, a média que resulta das fixações mentais dos membros da reunião oferece os recursos para a concentração. O que ele está dizendo? Gente, isso aqui é matemática, sabe? Eu sou cobra em matemática, não sei se vocês sabem, eu sou cobra, né? Eu só passava me arrastando na matemática, era 5,8, 5,9, quando dava um 6 era uma vibração, porque eu não tinha que falar com o professor para pedir décimos, né? Mas João Cleófas está falando de matemática. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte, gente, ó, presta atenção, ele diz assim, olha, que a média que resulta das fixações mentais. A média, qual a média? A média são quantos trabalhadores nas reuniões mediúnicas? Vamos fazendo a conta aí vocês. Na reunião mediúnica tem 8 pessoas das reuniões mediúnicas. Com a média que ele está falando é a média vibracional. Então, lá o André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, ele traz alguns aparelhozinhos bem interessantes, né? Que eu agora não estou lembrando do nome do aparelho, meu Deus do céu. Psicoscópio. Eita, danado psicoscópio. Me escapa desse tal de psicoscópio. Então, ali, o trabalhador entra na real mediúnica, o psicoscópio vai agir. Aí, fulaninho hoje tem uma vibração de 7. O fulaninho tem a vibração de 8. O fulaninho tem vibração de 4. O outro tem vibração de 5. O outro tem vibração de 9. O outro tem vibração de 2. Aí, soma as vibrações e divide pelo número de participantes da reunião mediúnica e nós vamos ter a vibração dos membros da reunião mediúnica. Então, o trabalho vai ser em cima daquela condição
que os trabalhadores estão oferecendo aos benfeitores amigos. Aí tem gente que, porque a reunião é de desobsessão, será? A equipe tem vibração para isso? Porque vai ser de auxílio a espírito suicida. A equipe tem vibração para isso? Tem as condições para isso? Estão se esforçando para ser coletivo? A pergunta é essa, é isso que eles estão dizendo aqui. É isso que eles estão dizendo aqui. Antes de a gente abrir a nossa boca, muitas vezes, para dizer certas situações, a gente tem que refletir como nós nos encontramos. Como encontram-se os membros da reunião mediúnica? Como eles se colocam, como eles encontram, como é que está? Como é que estão as pessoas? Como é que eles estão? Porque o sentimento é a fonte de tudo em nossas vidas. Porque a partir do que sentimos, nós inspiramos os pensamentos e as ideias. Os pensamentos e as ideias geram as palavras e os atos. E as palavras e os atos definem o nosso destino. Nós já estamos nos encaminhando para o finalzinho da nossa conversa e nós vamos fechar essa fala com nada mais, nada menos que ele, André Luiz, nessa obra, meu livro é Raiz, viu, gente? Raiz daquelas lições, olha, e não troco por nada. Os Mensageiros, outro livro de cabeceira também para todos nós. É muito livro de cabeceira, a cabeceira fica desse tamanho, cheia de livro, mas é importante que a gente esteja sempre muito bem antenados com essas orientações desses espíritos que nos trazem tantas informações importantes. Então, lá no capítulo 47, André Luiz diz, ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se, porventura, são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos ao TEM, que poderão, nos momentos fugazes de serviço espiritual. É uma lapada, né? O que é que eles estão nos dizendo aqui? Estão nos dizendo, gente, tão somente que o sentido de concentrar é fixar a atenção em uma determinada imagem ou uma ideia. A concentração, por si só, é um ato mecânico. O que é que a André Luiz está nos dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está ampliando o significado do termo concentração para uma dimensão maior. Ele está dizendo que a concentração tem ligação direta com os pensamentos e o comportamento que se adota no dia a dia. A concentração, por si só, é um ato mecânico, é uma técnica que vai nos auxiliar, obviamente, vai nos auxiliar a melhor nos portarmos diante das coisas, diante da vida. Então, mas ele está nos falando que existe uma concentração que precisa ser conquistada. Uma concentração que vai decorrer das nossas escolhas diárias, das nossas vidas, daquilo que nós precisamos fazer, precisamos conquistar. É aquela que é o resultado de uma vida mais regrada. É aquela que não é o simples hábito de manter a atenção numa determinada ideia, num determinado objeto, numa determinada coisa, mas é aquela que vai resultar da transformação interior. Porque na visão dos espíritos, situações que seriam impeditivas a uma boa concentração são as irresponsabilidades com os deveres pessoais, é o cultivo da leviandade, a persistência no erro, a teimosia, a falta de aperfeiçoamento interior. Tudo isso são impedimentos que vão dificultar a concentração. O que é que eles estão nos dizendo? Que existem dois tipos de concentração. A concentração mental e a concentração mediúnica. A concentração mental é de técnica, prática diária. Ela vai auxiliar a focar a atenção. E tem a concentração mediúnica, que essa exige esforço diário de vencer a nós mesmos. Essa exige que nós possamos extrair de nós as arestas dessas imperfeições que incomodam e que nos impedem de caminhar. É a dedicação
a melhoria do nosso comportamento, que vai dar a condição ao médium. Quando eu falo médium, eu falo trabalhador da reunião mediúnica, seja dialogador, dirigente, pessoal do apoio, os médiuns ostensivos. Então, vai dar a condição ao médium de sustentar a mente no trabalho, para que realmente possa auxiliar naqueles 60 minutos de parte prática a realmente dar as condições da equipe espiritual realizar aquilo que nós nos comprometemos. Porque muitas pessoas entram na reunião mediúnica, começam a focar numa flor e disparam, e vão para um jardim, e vão para uns Alpes. Eu digo, meu Deus do céu, o médium está se estribufando, quase desencarnando lá dentro, e o outro está passeando. Não, eu estou doando energia, mas se você não está consciente do que você está fazendo, como é que você está contribuindo no trabalho mediúnico? Você não está entendendo o que é uma reunião mediúnica? Você não está entendendo que a finalidade maior da reunião mediúnica é o aprendizado, é a instrução dos seus participantes. Como é que você está passeando lá no jardim, não sei de onde? Então, a mente tem que focar no trabalho, tem que estar atento ao trabalho. Então, a gente só vai conquistar tudo isso se a gente realmente compreender o papel, compreender que o processo de melhoria, ele é diário, ele é contínuo, ele é no nosso dia a dia. A vivência dos trabalhos mediúnicos é justamente quando nós vamos trabalhar aquilo que nós vivemos todos os dias. Somos médiuns 24 horas. Ora, hoje é sábado. Se tem uma reunião mediúnica hoje, que vai começar às 20 horas e vai terminar às 21h30, às 21 a 30 minutos e 1 segundo, já começou a preparação dos médiuns para a próxima reunião mediúnica, que vai ser na próxima semana. E nós precisamos estar muito bem embasados, muito bem fortalecidos nessa observação. E entender que, para melhor nos concentrarmos, precisamos melhor trabalhar o nosso dia a dia. Melhor compreender a nossa posição no mundo. Melhor compreender o esforço que nós precisamos fazer para vencer as nossas más inclinações. É inadmissível os trabalhadores da reunião mediúnica que um olha para a cara do outro. É prejuízo para o trabalho. É inadmissível uma reunião mediúnica onde as pessoas falem mal um do outro. Aquela pessoa está obsidiada, aquela pessoa isso, aquilo outro. Meu irmão, senta. Faz uma reunião de avaliação e conversa com todo mundo. Vamos lavar a roupa suja aqui, depois vamos todo mundo tomar um cafezinho. Mas precisamos resolver e cortar essas arestas que trazem prejuízos ao nosso trabalho, impedindo que a espiritualidade realize aquilo que ela precisa realizar. Eu gosto muito da frase, eu não tenho o livro dele aqui, mas eu gosto muito da frase de Hermínio Miranda, lá no Diálogos com as Sombras, quando ele diz aqui que nós estudemos e nos esforcemos para não atrapalhar os trabalhos dos benfeitores. Reunião mediúnica, como diz meu colega Marluz Ferreira, um abração que ela está participando, que eu já vi aí, a reunião mediúnica é 100% vibração. E qual o nível de vibração que eu vivo todos os dias? Se eu tenho qualquer tipo de ressentimento de um para com o outro, eu preciso parar e refletir, dar um stand-by e procurar refazer esses sentimentos. Bom, gente, para encerrar, eu vou pegar ele, o chefe, segundo Letícia, da mediunidade, Jacobson Santana, no livro excepcional, Psicofonia na obra de André Luiz. Eu vou encerrar com a frase de Jacobson aqui, lá no capítulo 30, quando ele diz o seguinte: as almas elevadas conhecem as limitações dos médiuns com os quais se comprometera, mas elas esperam que o trabalho estimule o tutelado a se empenhar na conquista da luz que sustenta, na sua transformação a benefício do seu progresso espiritual. Aí sim, a concentração será um ato natural da alma operosa e dedicada. Então, meus queridos amigos, era isso que nós gostaríamos de trazer, as reflexões que nós gostaríamos de trazer para todos vocês nesse abençoado e lindo congresso, falando sobre essa concentração, sobre o nosso pensamento. Em verdade, tem muita coisa ainda para se trabalhar, mas eu acredito que deu para a gente acompanhar esse entendimento
e com certeza vai dar para a gente sair daqui refletindo muito sobre como encontram-se os meus pensamentos, com quem eu estou sintonizando e qual a minha real contribuição para os trabalhos mediúnicos, e principalmente qual a minha contribuição para Ismael e para Jesus. Então, vibremos do bem, vibremos do amor, melhoremos os nossos pensamentos para melhor colaborar na seara do Cristo. Um abraço para todos vocês que acompanham o 7º Congresso Espírita Alagoano em toda parte do Brasil e do mundo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça sempre. Muito obrigada.